Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão hoje? Estão animados para a prova de sexta-feira, né? Prova número 8, né? Muito bem. Bom, já comentei, né? Mas acho que é bom comentar de novo. A prova número 8 é a última prova da segunda avaliação. E aí nós vamos, a partir da semana que vem, entrar no conteúdo da terceira avaliação. Então, a gente vai ter uma transição de conteúdo importante hoje, né? Porque hoje a gente vai falar sobre multiplicadores de Lagrange, e aí com isso a gente vai concluir essa parte de derivadas, né? E máximos e mínimos, como a gente está trabalhando. E aí na semana que vem, o primeiro assunto da terceira avaliação vai ser integrais. Então, toda a terceira avaliação a gente vai estudar integrais, tá? Mas a gente ainda está nesse assunto de derivadas que a gente vai ver hoje. Outra coisa importante é que eu já corrigi a prova de vocês, de todo mundo. As notas foram muito boas, né? Estou bem satisfeito com o resultado. Como eu comentei, alguns esqueceram de calcular o esse ano na prova, ou nem comentaram nada sobre isso. Teve um só, se não me engano, que comentou assim, professor, pelo problema, esse ponto só pode ser o ponto de mínimo. Mas comentou alguma coisa, né? Se eu não me engano, acho que eu considerei nesse caso. Mas quem realmente não fez nada, não comentou nada, só pegou o ponto e já disse que era a resposta, aí sem o esse ano, aí tirou 8. Tá bom? Mas isso vocês vão descobrir amanhã, porque amanhã vai ter entrega de provas. Então, de 10 ao meio-dia e de 3 da tarde às 5 da tarde. Então, você pode vir aqui no prédio, lá na sala de cima, né? Você já está acostumado, já sabe como é que funciona. É só chegar lá e pedir para o monitor. Tanto a última prova quanto as provas anteriores. E é isso. Vamos se preparar agora para a aula de hoje. Lembrando que nós ainda estamos estudando máximos e mínimos, e com relação à aula passada, só faltou a gente só faltou fazer um exercício. Então eu vou começar com esse exercício, até bom para a gente revisar o assunto, e depois eu passo para o assunto de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui faltou a gente resolver o exercício número 3. Então, esse número 3 diz o seguinte, olha só. Suponha que a função t de x, y, então está aqui a nossa função. E o que dá essa função? Essa função nos dá a temperatura de uma placa. Que formato tem essa placa? Aqui diz que a placa ela é moldada conforme este conjunto bem aqui, que é o conjunto E. Bom, na verdade, esse conjunto a gente já viu ele na aula passada. Então, quando eu for fazer ele, eu vou até resumir. E essa temperatura aqui nos dá justamente, essa função nos dá a temperatura nessa placa. Então, o que ele está pedindo é qual ponto da placa é onde eu tenho a menor temperatura. Então, o que ele está pedindo é um problema de máximos e mínimos, né? Só que ele só quer o mínimo global. Então, vamos lá, vamos resolver isso daí. Vamos analisar aqui como é que a gente resolve uma questão dessa. Nossa função temperatura é a função 4 menos x² menos y². E o nosso conjunto E é este conjunto aqui. Então, vamos lá. No exercício, ele quer que a gente ache máximos e mínimos, ou seja, os extremos globais desta função aqui t, só que o domínio dela não é todo R2, o que poderia ser, né, pela característica da minha função, mas o domínio dela é apenas esse conjunto aqui. Então, numa questão dessa, a primeira coisa que a gente faz, antes de colocar aqueles passos lá que a gente aprendeu na aula passada, é verificar que conjunto é esse, já que esse conjunto que vai me dar o domínio, então ele é de grande importância. Então, eu vou começar por ele. Então, aqui, gente, agora eu vou pular etapas, tá? Porque esse conjunto aqui, a gente já viu ele na aula passada. Então, agora eu só vou pular já como o conjunto é, tá bom? Mas eu vou revisar algumas coisas. Então, na aula passada a gente viu quem esse conjunto é. Então, você faz aqui o plano cartesiano. O que foi que a gente aprendeu? Para eu desenhar esse meu conjunto E, a gente percebeu que o y está acima da curva x e abaixo da curva 8 menos x. A curva x é uma reta crescente passando pela origem. É a função de identidade.
Já a minha curva 8 menos x é uma reta decrescente. Então, chega um momento que as retas elas se encontram. Então, se eu for desenhar isso daqui, ó, eu vou desenhar a reta x primeiro. E aqui, faço assim. Então, faço uma reta crescente. E agora eu vou desenhar a reta 8 menos x, que é uma reta decrescente. Então, ela vai ser mais ou menos assim. Vou usar a mesma cor aqui. Ó, então, a reta crescente e decrescente, elas se encontram em um ponto. Elas se encontram nesse pontinho bem aqui, ó. É claro que as retas continuam, né? Tanto a crescente ela continuaria, quanto a decrescente também continuaria. Mas não nos interessa, porque o que a gente quer saber é essa região aqui. Então, por isso que eu vou apagar aqui. A gente viu na aula passada também que se o meu x é maior ou igual que zero, então, no final, a minha região vai ser formada por esse triângulo aqui. Então, essa região aqui eu vou chamar de região E. A gente também viu que nesse vértice aqui do triângulo, por exemplo, o valor de x nele vale 4. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Então, aqui o x vale 4. Nesse vértice aqui é o 0, 0. E bem aqui a gente já estudou também que o y vale 8. Então, essa é a região que nós queremos estudar. Como eu quero resolver um problema de máximos e mínimos nela, é importante que eu faça não só a minha região, mas também a fronteira dela, já que um dos passos lá do máximos e mínimos é verificar o valor da função na fronteira. Então, eu vou escrever aqui do lado quem é a fronteira dessa minha função. Então, ó, a gente escreveu assim. Fronteira da minha função é. Já que o meu conjunto é um triângulo, então eu divido ela em 3 partes. Então, vou dividir aqui. Região é 1, união, região é 2, união, e aqui, região é 3. Quem é cada uma delas? Vamos lá, vou enumerar aqui. Eu vou chamar de E1 essa aqui de baixo. Vou chamar de E2 essa aqui do lado esquerdo. E vou chamar E3 essa aqui de cima. Então, eu vou dizer agora quem é o conjunto E1, E2 e E3. Aí eu venho aqui e escrevo. E1. Olha, o que está acontecendo aqui nessa aresta do triângulo? X e Y estão variando, a gente sabe disso, porém, tem uma regra aqui. Qual é a regra? Nessa reta bem aqui é a minha reta identidade, ou seja, na reta identidade, y é igual a x. Então, para esses pontos que estão bem aqui, são os pontos que têm o mesmo valor, ou seja, x e x. O x está variando, o y também, mas o y é igual a x, nessa reta aqui de baixo. Então, esse meu conjunto E1 são os pontos xx, pertencente a R2, tais que, nesse conjunto aqui também, o x está variando entre 0 e 4. Então, vou colocar aqui, x variando entre 0 e 4. Pronto, esse é o conjunto E1. Agora, eu vou fazer o conjunto E2. O E2 está bem aqui do lado esquerdo, então ele é uma reta vertical. Se ele é uma reta vertical, a característica é que o x ele vai assumir um valor fixo. Nesse caso, o x é igual a 0. Então, nessa reta vertical, o x é sempre 0 e o y está variando. Então, vou escrever assim. Ó. O x é sempre 0, então vou colocar o 0 aqui. E o y está variando. Então, são os pontos 0, y, que estão no plano. O y está variando entre que intervalos? O y está vindo daqui, que é 0, até aqui, que é 8. Então, eu escrevo que o y está entre 0 e 8. Por último, essa minha borda aqui, que eu vou chamar de E3. Já chamei de E3. O que está acontecendo aqui, nessa reta inclinada? Já que a reta está inclinada, tanto o x quanto o y está variando. Só que eles também seguem uma regra. Qual é a regra? Nessa reta aqui inclinada, o y é igual a 8 menos x, porque isso aqui é a minha função decrescente. Então, eu vou escrever assim, ó, quem são os pares desse meu conjunto E3? O x é x
E o y? O y é a função 8 menos x. Então, eu coloco x, 8 menos x. Esse aqui é o meu par ordenado. Isso pertencendo ao R2. E, de novo, o meu x está entre 0 e 4. Então, coloco aqui x entre 0 e 4. Pronto. Então, o primeiro passo de um problema desse é você enxergar geometricamente quem é a sua fronteira, né? Quem é o seu conjunto e quem é a sua fronteira. Então, foi o que nós fizemos agora. Essa daqui, gente, sinceramente, é a parte, não vou dizer mais difícil, porque não é tão difícil, mas é a menos fácil desse problema desse tipo. E é a primeira parte. Então, tome cuidado, tá? Por isso que eu disse, gente, preste atenção nessa questão do conjunto e da fronteira. Porque essa é a primeira etapa de uma questão de máximos e mínimos. Então, isso aqui vai influenciar a sua questão depois, né? O resto já é mais simples que isso daqui. Na verdade, essa questão ela só é trabalhosa, porque ela tem passo 1, passo 2, 3, 4, 5, 6, vários passos. Mas, se você reparar, cada passo dá para fazer tranquilamente. Então, é só ter paciência, fazer com calma. Depois dá tempo de rever aí se você errou alguma coisa. Tá, então, pronto. Fizemos a fronteira. Agora, eu vou para o nosso primeiro passo, depois da fronteira, então seria o segundo passo, né? Que é ponto crítico. Então, eu quero achar para essa minha função, ver se ela tem algum ponto crítico, e claro, tem que ser um ponto crítico que esteja no meu conjunto. Como é que eu acho o ponto crítico de uma função? Eu vou derivar ela, vou calcular o vetor gradiente igual a zero. Então, ó, meu objetivo aqui é calcular o vetor gradiente dessa minha função t e igualar ao vetor nulo. O vetor gradiente é o vetor que nos dá as derivadas parciais em cada coordenada. Então, você vem, ó, olha para essa função, deriva em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai dar menos 2x, e aqui vai zerar. Depois, deriva em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y. Então, esse vetor aqui é o vetor menos 2x menos 2y. E ó, a minha condição é que esse vetor seja igual ao vetor nulo. Aqui você formaria um sistema, né? Só que quando você fosse formar um sistema, o que você ia ter? Ah, menos 2x é igual a zero. Eu estou dizendo que menos 2 vezes um número que eu não conheço é igual a zero. Então, só tem uma possibilidade. X só pode ser quanto? X só pode ser zero. A mesma coisa para o y. Então, esse sistema aqui eu resolvo rapidamente. Como? Qual é o resultado? X igual a zero, y igual a zero. Então, ó, o ponto crítico que eu achei foi um só. E foi justamente a origem. Agora eu pergunto para vocês, a origem do meu plano cartesiano, ela está no meu conjunto E? Sim ou não? Ela está no conjunto? Sim. Onde é que ela está? Olha, se você for olhar aqui para o nosso conjunto E, a minha origem, ela está bem aqui. Então, ela está no conjunto. Ela está no interior do conjunto ou na fronteira do conjunto? Na fronteira do conjunto. Então, se você quiser, você poderia, já que esse meu ponto crítico está na fronteira, se você quiser, você poderia ignorar ele e partir para o próximo passo. Por que você poderia ignorar ele se o ponto estiver na fronteira? Porque o próximo passo é ver ponto crítico na fronteira, né? Os pontos de máximos e mínimos na fronteira. Então, esse ponto vai aparecer de novo. Então, se você quiser, você pode calcular ele agora ou depois. Tanto faz. Eu aconselho calcular logo, né? Já que ele já apareceu. Ele já está no meu conjunto, mas antes de calcular logo. Aí, quando ele aparecer de novo, depois, a gente já deixa ele de lado, né? Já fez, é o que deveria fazer. Então, pronto. Então, já que esse ponto está no conjunto, eu vou calcular o valor da minha função para esse ponto. Ou seja, eu quero calcular aqui o valor da minha função t para esse ponto 0, 0. Quando eu aplico a minha função t nesse ponto, eu venho para cá, ó, igualo x a 0, y 0. Então, aqui zerou, ficou só 4. Então, ó, o valor da minha função para esse ponto é 4. E pronto. Caso eu cheguei nesse ponto aqui, digamos que achei dois pontos críticos. Achei o ponto 0, 0 e achei o ponto, sei lá, menos 1 e 2. Esse ponto menos 1 e 2 está no meu conjunto? Esse ponto menos 1 e 2, ó, se você fosse olhar para cá, o x igual a menos 1 estaria para cá, né? Esse ponto estaria mais ou menos por aqui. Esse ponto está no conjunto? Não. Aí o que você faria com ele? Rejeitava.
né? Você não nos interessa. Por quê? Porque aquele ponto não estaria no meu domínio da função. Tá, mas não foi esse o caso, né? Isso aqui só estou dando um exemplo do que poderia acontecer de diferente aqui. Pronto, então essa etapa já acabou. Já achei ponto crítico, achei só um, ele estava no meu conjunto, então calculei o valor da função para ele. Qual é o próximo passo? Eu tenho que olhar agora para a fronteira do meu conjunto. Como eu falei, gente, aqui a gente vai ser um pouco... A gente vai otimizar um pouco o nosso tempo aqui. Por quê? Quando eu for calcular na fronteira, eu vou dividir isso em duas partes. Na primeira parte, eu vou olhar só para os vértices do meu triângulo. Então, eu vou calcular os pontos críticos, ponto crítico não, eu vou calcular o valor da minha função primeiro nos vértices, ou seja, eu vou calcular nesse vértice aqui, que é o 0, 0, que eu já até calculei. Vou calcular nesse vértice bem aqui. Esse vértice, o x é quanto aqui nesse vértice de cima? O x é 0, e o y já falei que é 8. E depois vou calcular para esse vértice aqui, né? É um triângulo, então são 3 vértices. Nesse vértice aqui, eu já disse que o x vale 4. E o y vale quanto aqui? Vale 4 também. Por quê? Porque aqui embaixo não é minha função identidade. Então, se x é igual a 4, y só pode ser 4 também. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu estava olhando para a função de cima, não para a de baixo. Não tem problema. Olhando para a função de cima. Aqui qual é a função de cima? 8 menos x. Se o x vale 4, a função vai valer 8 menos 4, que é 4. Então, esses 3 aqui são os vértices aqui da minha fronteira, que é um triângulo. Então, agora que eu estou na fronteira, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o valor da função nos vértices da minha fronteira. Então, é isso que eu vou fazer. Eu venho aqui, aí vou escrever valor de t nos vértices. Tá, os vértices só são 3, então vai ficar bem rápido a gente calcular. O primeiro vértice é a origem, é o 0, 0. Esse aqui eu já até calculei, eu poderia até ignorar ele agora. Mas como já está aqui o valor, vou colocar igual a 4. O próximo vértice que eu vou calcular é o vértice 4, 4. Lembrando que eu estou usando a minha função ali, que é aquele polinômio. Então, se o x é igual a 4 e o y é igual a 4, como é que vai ficar essa função? Vai ficar 4 menos 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Isso daqui, gente, vai dar menos 16, aqui vai dar menos 16. Professor, mas ao quadrado não vai ficar positivo? Seria se tivesse um parêntese aqui, tá? Como não tem parêntese, aqui vai ficar negativo mesmo. Então, aqui vai ficar menos 16, aqui vai ficar menos 16, menos 32. Menos 32 mais 4, menos 28. Então, aqui, ó, deu menos 28. Agora, eu vou para o último vértice. No último vértice, o x é 0 e o y é 8. Aí eu olho para a minha função, né? A minha função está bem aqui. Ora, se o x é 0, aqui desaparece. Aí agora o y é 8. Então vai ficar 4 menos 8 ao quadrado. Aí eu venho aqui e coloco 4 menos 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, só que aqui negativo, né? 4 menos 64 vai dar menos 60. Então, pronto. Calculei o valor da função nos vértices. Agora, o próximo passo, eu vou calcular nas bordas, ou seja, nas arestas, já que isso é um triângulo, né? Valor de t, vou colocar assim, nas arestas agora. Bom, são 3 arestas, né? Então, a gente vai fazer uma por uma. Bom, a primeira aresta que eu vou considerar é a minha aresta E1. Ó, gente, aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu vou começar a calcular o valor da função na minha aresta E1. Só que na minha aresta E1, o que acontece? Por isso que eu digo que essa fase aqui é muito importante. Na minha aresta aqui, ó, E1, eu tenho esse conjunto aqui. O meu conjunto E1 é esse conjunto. Conjunto, o que acontece? O y é igual a x. Então, para esse conjunto aqui, eu vou colocar aqui para t igual t de xx.
já que no meu conjunto é 1, o y é igual a x, então eu vou calcular o t para x e x dessa função aqui, já que eu estou nesse conjunto. Aí eu venho e escrevo quem é o t de xx. Vai ficar 4 menos x quadrado menos x quadrado. Isso aqui vai dar 4 menos 2x quadrado. Ou seja, para esse conjunto aqui, o E1, a minha função t, ela vira uma função de uma única variável, que é a variável x. Então, eu vou chamar isso daqui de função t1. t1 de x. Então, qual é o nosso objetivo agora? Eu quero calcular para esta minha função aqui, lembrando que o x está variando entre 0 e 4, eu quero calcular para essa função aqui o ponto de máximo e mínimo dela. Aí lá no cálculo 1 você aprendeu que se você tem uma função contínua e um intervalo compacto, né, nesse caso aqui é de 0 a 4, então esse valor aqui ele assume o máximo e o mínimo. Então, na verdade, se você for reparar, quando eu estou nessa etapa aqui, cada conjunto que eu pego, eu estou resolvendo um problema de cálculo 1, de máximos e mínimos em conjuntos compactos. Então, o que você aprende no cálculo 1 é só um caso particular da resolução desse nosso problema aqui. Então, lá no cálculo 1 você aprende que se você tem, por exemplo, um polinômio, que é contínuo, e você tem um intervalo fechado, que é x entre 0 e 4 nesse caso, então você consegue achar o valor máximo e o valor mínimo. Como é que você faz? Você acha primeiro o ponto crítico. Como é que acha o ponto crítico? Deriva igual a 0. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, aqui, ó, vou derivar a minha função. Quando eu derivo, aqui vai ficar 0, que vai ficar menos 4x. Então, eu derivo igual a 0, para achar o ponto crítico. Ó, se menos 4x é igual a 0... Opa, mas antes, vamos para uma pergunta aqui do Marco. Diga lá, Marco. Diga seu nome, seu curso, né? Depois você diz a sua pergunta. Marco Antônio, Engenharia da Computação. Professor, nesse caso, a gente está fazendo as fronteiras para o R2, mas e para o RN? Seria a mesma coisa? Porque, não, como é que é? Por exemplo, no R3, a gente vai achar as fronteiras, vão ser planos que vão estar nesse volume ou nesse sólido aí que vai ter um volume específico. Como é que a gente pode fazer isso tudo? São os mesmos passos ou não? É diferente? O que diferencia? Tá, boa pergunta, Marco. Então, olha só. De fato, é como você falou. No nosso caso aqui, o que nós temos, né? Nós temos, já que a gente está em função de duas variáveis, então o nosso domínio agora já não é mais um intervalinho, como era no cálculo 1. Então, você tem um conjunto do plano, né? O nosso, no caso, seria isso aqui, né? Esse é o nosso domínio. Como o nosso domínio é esse daqui, a fronteira dele, o que é? A fronteira dele acabou sendo um polígono. Sim. Se eu tivesse uma função de 3 variáveis, quer dizer que o domínio dela estaria no R3, estaria no espaço. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função, sei lá, pega uma função f, que depende de 3 variáveis, x, y e z. Aí, sei lá, é qualquer função, pense numa função contínua, né, como você está pensando. Aí eu te pergunto, qual é o domínio dela? Aí eu te digo o domínio dela. Ah, o domínio dela é para, sei lá, x, y e z menor ou igual que 2. Por exemplo, os 3, né? Nesse caso, isso aqui vai te dar um volume. Isso aqui vai te dar um sólido, né? Você vai fazer aqui no espaço. Aí você vai... O x está indo de 0 a 2. Então, o x está indo daqui até aqui. O y é a mesma coisa, de 0 a 2. Está indo daqui até aqui. Aí você vai ter... Só que o z também está de 0 a 2. Então, digamos que o 2 é aqui. Então, no final, o volume dela, quer dizer, ou melhor, o domínio dela seria esse sólido aqui, né? Então, quem seria a fronteira dela? A fronteira dela seriam esses planos aqui, tudinho. Então, ó, você teria que analisar, por exemplo, os planos, se fosse analisar a fronteira. Né? Ah, eu tenho uma função que o domínio dela é esse. Aí eu acho ponto crítico, né? Calculo gradiente igual a 0, para pontos que estão no interior desse meu cubo, e depois calculo o valor da função no cubo, digamos, nas faces, esqueci o nome fácil, nas faces do meu cubo, e depois eu calcularia. Eu teria que verificar qual é o valor da função e toda a superfície do cubo. Sim. E depois comparar os valores. Então, é assim que, no caso, funcionaria. Mas, professor, essa definição o senhor declarou que é para o RN, né? Ou seja, se no RN tiver um negócio fechado,
espaço compacto, um domínio compacto, então vai ter um ponto mínimo global e máximo global. Mas aí como é que a gente faria para definir essas fronteiras para o RN? Porque no R3 vai ser um cubo. Para o RN a gente não sabe como é que ele vai ser definido no espaço. Essas fronteiras têm um algoritmo de como definir elas para o RN ou não? Tipo, ou é mais tipo, análise e tal? Perfeito. No caso do RN, que é um caso mais geral, é claro que você não, já ia perder, por exemplo, R4 em diante, né? A gente já perderia, digamos, a interpretação geométrica, pelo menos visualmente falando, né? Você já não conseguiria desenhar alguma coisa assim no R4. Então, é claro que você ia ter que usar artimanhas, digamos, para estratégias para ver como seria a fronteira dele, né? Então, por exemplo, digamos que são 4 variáveis aqui agora. Eu coloco uma W aqui. Então, aqui você teria um hipercubo, digamos assim. Eu quero analisar a fronteira dele. Como é que eu faço? Eu já perdi o desenho? Tudo bem. Mas nesse caso, ó, por exemplo, o x não está variando entre 0 e 2. Então, você fixa o x no 0 e vê o que funciona, como é que está acontecendo para esses 3 aqui. Então, você vai ter um cubo, tal. O x é igual a 2 agora. O que vai acontecer? Então, isso são estratégias. Mas não tem um algoritmo pronto assim, necessariamente, entendeu? Dependendo da região também, a gente vai ver daqui a pouquinho, isso aqui é uma pergunta interessante. Aqui eu ainda estou falando de regiões, né, que são sólidos, assim, achatados, né? Não estou falando nem de coisas redondas, corpos redondos, né? Mas no caso, por exemplo, se eu tivesse uma circunferência no R2, você não ia poder dividir. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, que é uma circunferência. Aí você utilizaria outro argumento, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas realmente não tem uma fórmula pronta. Depende do que for o seu sólido, depende do que for o seu domínio, você vai ter que ver algum argumento, talvez usar algum outro método que a gente vai aprender daqui a pouco, mas necessariamente realmente não tem. O importante mesmo é você entender quem é o conjunto e quem é a fronteira. E o algoritmo ele sempre vai valer. Agora, como você vai trabalhar com a fronteira, aí depende de cada caso. Entendi. Okay. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, Marco Antônio. Palmas para o Marco Antônio, por favor. Já conversei com o Marco Antônio, já vai largar o curso dele, vai para matemática, né? Vai ficar lá na graduação em matemática, fazer mestrado. Não precisa nem largar, Marco, só termina o teu curso de engenharia da computação, aí tu faz mestrado em matemática, pronto, não tem nem problema, mestrado e doutorado. É isso mesmo, essas perguntas são importantes. Vamos lá. Tá, então a gente parou aqui, ó. Derivei igual a zero, né? Então tá aqui. Aí eu quero achar o ponto crítico. Só que nesse caso aqui, gente, é fácil de resolver, porque se você tem menos 4 vezes x igual a zero, então x só pode ser zero. Então, meu ponto crítico aqui, ó, é x igual a zero. Ok, então já achei um ponto crítico. Mas quando x é igual a zero, em qual ponto eu estou aqui, gente? Se o x é zero, em qual ponto eu estou bem aqui? Ó? Eu estou no ponto 0, 0. Para o ponto 0, 0, eu já não calculei o valor dele? Já. Então, ó, eu achei o ponto 0, 0. Mais, escrevi assim, ó, mais t de 0, 0, escrevi assim, ó, já foi calculado. Já foi calculado. Professor, posso calcular de novo? Pode, não tem problema. Mas eu estou dizendo que já foi até para ser mais didático, né? Então, para essa aresta aqui, o único ponto crítico que eu achei foi para x igual a 0. Só que para essa aresta, quando x igual a 0, o meu ponto é o 0, 0. Ou seja, eu teria que calcular o t de 0, 0. Mas eu já calculei ele. Inclusive, já calculei 2 vezes ali. Então, não preciso calcular de novo. Claro, se eu não tivesse calculado nenhuma vez ainda, então eu teria que calcular ele agora. Tá? Outra coisa, gente. Em cálculo 1, não basta, se você tem uma função contínua em um intervalo compacto, não basta você calcular só no ponto crítico, né? Qual é a outra coisa que você tem que fazer? Você tem que calcular o valor da função nos extremos. Só que, nesse caso, eu não vou calcular nos extremos. Professor, quer dizer que o senhor pode pular a etapa, eu não posso na hora da prova. Não, gente, mas é porque eu já calculei nos extremos. Porque quem seria o extremo? O x aqui não está entre 0 e 4? Olha só, o x não está entre 0 e 4? Para esse conjunto aí? Se o x for igual a 0, qual é o ponto que eu vou ter aqui? T de 0, 0. Eu já calculei o t de 0, 0? Já. Se o x for igual a 4, quem vai ser o ponto aqui? T, 4, 4. Eu já calculei esse valor também? Já. Professor, mas como é que o senhor sabia que o senhor já ia calcular? É porque se eu estou aqui numa aresta, ó,
Se eu estou nessa aresta, quem é o extremo dela? Quando está entre x entre 0 e 4. Qual é o extremo? X igual a 0, que é esse ponto bem aqui, e x igual a 4 é esse ponto aqui. Esses pontos não são vértices? Então, por isso que eu calculei logo os vértices, para pular essa etapa. Então, cada vez que eu for olhar uma aresta, não vou precisar calcular os extremos da aresta, porque eu já calculei. Quais são os extremos de uma aresta? Os vértices. Eu já calculei os vértices. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou passar para a próxima. Né? Para a nossa próxima, que é o E2. Então, aqui eu venho em... Agora, no conjunto E2. O que acontece no conjunto E2? Tá bem, não. O x é 0. Então, só tenho y. Então, no conjunto E2, eu vou ter o t de 0y. Se eu for substituir na função x igual a 0, vai ficar só 4 menos y ao quadrado. Essa função aqui é uma função que só depende de y. Então, eu vou chamar isso aqui de t2. t2 de y. Aí, qual é o meu objetivo agora? Achar pontos críticos e calcular os extremos. Mas os extremos eu já calculei. Então, aqui é só ponto crítico mesmo. Então, eu vou derivar igual a 0. Então, vem aqui, ó, t2, linha. Aí, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 2y. Menos 2y, eu vou derivar igual a 0. Pronto. Aí, eu vou achar ponto crítico. O único ponto crítico aqui é para y igual a 0. Então, achei meu ponto crítico. O ponto crítico é para y igual a 0. Só que se y é igual a 0, nesse conjunto aqui, eu vou ter t de 0, 0. T de 0, 0 já calculei? Já também. Então, só vou escrever aqui, ó. Y é igual a 0, mais, colocar assim, t de 0, 0 já foi calculado. Aí você vai dizer, professor, se eu ia economizar mais tempo se eu já colocasse o valor aqui. Não, realmente eu ia economizar mais tempo, mas é importante explicar, né? A gente precisa ficar calculando sempre o mesmo valor. Pronto, só falta uma aresta, que a aresta é 3. Então, vem aqui, o que está acontecendo em E3? Em E3, gente, se você for reparar lá no primeiro quadro, vou até voltar para ele agora. Na minha fronteira E3, nessa minha aresta, são os pontos desta forma aqui, ó. O x é x, só que o y é 8 menos x. Então, são esses pontos que eu vou jogar aqui na minha função. Então, no lugar do y, eu vou colocar 8 menos x. E eu venho, escrevo assim, ó, t de x e 8 menos x. E aí, nesse caso, o que eu vou ter? Isso aqui vai ser igual a 4 menos x ao quadrado menos, aí no lugar do y eu vou colocar 8 menos x. Isso aqui é ao quadrado. Pronto. Aí, claro que eu vou desenvolver isso daqui, né? Então, aqui ó, vai ficar o quadrado do primeiro, menos o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar t de x e 8 menos x igual 4 menos x quadrado. Aqui, ó, antes de eu aplicar o menos, eu vou logo desenvolver e manter o parênteses, até para não errar o sinal. Vai ficar menos. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 64, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ficar 16x, mais o quadrado do segundo. Pronto. E agora que tem esse menos, aí, agora sim vai trocar o sinal deles. Mas como é que vai ficar a função no final? Vai ficar assim. A minha função x, 8 menos x, vai ficar igual. Olha só, aqui eu já tenho menos x quadrado. Aqui dentro do parênteses eu tenho mais, só que esse menos vai virar menos aqui. Então vai ficar menos x quadrado, menos x quadrado, menos 2x quadrado. Vai ficar menos 2x quadrado. Agora aqui, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 16x. Mais 16x. E aqui eu tenho 4, só que aqui eu vou ficar menos 64. 4 menos 64 vai ficar menos 60. Então, esta é a minha função no final. Essa função só depende de x, então eu vou escrever isso aqui, que é uma função t3, que só depende de x.
que eu tenho que fazer? Tenho que achar os pontos críticos. Vou derivar igual a zero. Aí eu derivo essa minha função t3. Quando eu derivar, aqui vai ficar menos 4x. Menos 4x. Aqui vai ficar mais 16. Mais 16. E aqui vai zerar. Então, eu vou derivar igual a zero. Então, pronto. Vou derivar igual a zero. Quando eu resolvo isso daqui, passo 16, vai ficar menos 4x é igual a menos 16. Divido, vai ficar x igual a 4. É só você pensar, né? Que número você multiplica com menos 4 e soma com 16 e dá zero? É o 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Mais 16, zero. Então, eu tenho isso daqui. Esse seria um ponto onde eu ia ter que calcular. Mas que ponto é esse? Se o x é igual a 4, olha para cá. Se o x é igual a 4, joga 4 aqui e 4 aqui. Qual o ponto que eu vou ter? Vou ter o ponto 4 e 8 menos 4 é 4. Então, eu vou ter o ponto T, 4, 4. Já calculei esse ponto? Já também. Ah, se eu não vou ter que calcular nada? Nesse caso, nas arestas não. Então, vou escrever aqui, mais T, 4, 4. Mais uma vez, já foi calculado. Gente, o que falta? O último passo agora. O último passo é comparar os valores, né? Comparando os valores. Tá. Quantos valores a gente obteve? Bom, aqui na aresta eu ia obter, mas isso aqui já tinha sido calculado, então vou ignorar. Aí na aresta 1 e na aresta 2, eu também achei valores que eu já tinha calculado, então vou ignorar. Então, quem restou? Restauro os valores dos vértices, né? Ou seja, eu tenho esse valor e esse valor. E eu tenho o valor do ponto crítico, mas o valor do ponto crítico, que está bem aqui, ó, é o mesmo do vértice. Então, também posso ignorar isso daqui. Então, no final, eu só obtive 3 valores diferentes, né? Esse e esse. Qual é o maior valor desses? O maior valor desses é 4. Então, 4 é o meu valor máximo global e o ponto de máximo global é o ponto 0, 0. Tá. Qual desses é o menor valor? Menos 60. Então, menos 60 é o valor mínimo global e o ponto de mínimo global é o ponto 0,8. Aí você poderia... Cheguei bem aqui, né? Resolvemos a questão e você pode me dizer assim, ah, professor, mas desde o início eu já sabia que o 4 era máximo global da função. Por quê? Porque se você olhar para a função aqui, ó, ela é isso aqui, né? Coloca o menos em evidência. Vai ficar 4 menos aí x² mais y². Aí esse valor no parênteses ia ser sempre não negativo. Então, o maior valor que essa função poderia assumir era 4. A gente até fez uma questão dessa, acho que faz umas 2 semanas. Não, realmente. Aí você pode ver, então, poderia afirmar que o valor máximo é 4 sem fazer isso daqui? Poderia, desde que você argumentasse, como a gente já argumentou outras vezes também. Só que a questão não pede valor máximo. Por isso que a questão, ela pede só a temperatura mínima. É só isso que ela quer saber. Então, a temperatura mínima é o menos 60. Então, ó, vou aqui destacar essa parte. Porque bem aqui, comparando os valores, é aqui que está a minha resposta. Então, eu vou só escrever agora. Vou colocar assim. Menos 60 é... Aqui não diz se é graus Celsius, se é Kelvin, então vou deixar assim mesmo. Ou melhor, vou colocar assim, menos 60 unidade de temperatura. Melhor, né? Então, menos 60 é a temperatura mais baixa e é atingida no ponto 0,8. Ou seja, 0,8 é o nosso ponto de mínimo global. E com isso encerramos aqui nossa questão. E aí, gostaram? Interessante, né?
Muito bem. Então, vamos ver isso aqui no GeoGebra, como é que fica, né? Que aí vai ficar mais interessante ainda também. Então, venho aqui, ó, colocar aqui no GeoGebra. Vou colocar minha função t de xy igual a 4 menos x² menos y². Está aqui, essa é a minha função. Só que ela tem uma restrição, né? Qual é a restrição? Vou colocar assim, 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 8 menos x. Pronto. Então, ó, com isso, ele me dá só um pedaço da superfície, né? Já que a minha superfície está restrita àquele domínio que é o nosso triângulo. Então, eu fico só com esse pedaço aqui. Aí eu já sei que o ponto de máximo, ó, é o ponto 0, 0 e t de 0, 0. Então, está aqui, é o ponto A, é o ponto de máximo. E o ponto de mínimo é o ponto 0, 8 e t de 0, 8, que é menos 60, que a gente já sabia, né? Só que ele não está aparecendo aqui, né? Porque ele está mais lá embaixo. Então, deixa eu dar aqui tirar um pouquinho o zoom, mais um pouco. Está aqui, ó. Então, esta é a nossa superfície, ó, um pedacinho dela, quando eu restringo aquele nosso domínio. Está aqui o ponto A, o ponto máximo global, ponto de máximo, e aqui é o ponto de mínimo global. Pronto. Dito isso, vamos lá para o nosso último assunto de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange. Então, nosso conteúdo aí de aula 21, nós vamos falar sobre multiplicadores de Lagrange. Primeiro, gente, eu quero dizer para vocês que esse assunto aí pode ser um assunto bem diferente do que a gente estava trabalhando até aqui, né? Multiplicadores de Lagrange, o que é isso, professor? Porém, isso daí ainda não foge do que a gente está vendo, que é máximos e mínimos. Então, na verdade, o multiplicador de Lagrange é uma ferramenta para resolver máximos e mínimos com vínculos. Quando você tem uma função lá que você quer otimizar, mas ela está vinculada a uma outra função. Vou dar um exemplo para vocês, até para motivar a gente aqui nesse assunto. Tá, vou dar um exemplo aqui bem prático, não tão prático, mas vocês vão pegar na hora o exemplo. Olha só, lembrando, multiplicador de Lagrange é quando você quer otimizar uma função que está vinculada a uma outra função. Quando é que você tem isso? Por exemplo, digamos que você quer minimizar essa função d aqui. Essa função d, ela depende de 3 variáveis e ela te dá a distância da origem para um ponto qualquer no espaço. Então, seria uma função assim, ó. Estão lembrando disso? Então, digamos que você quer otimizar a função distância, que te dá isso daqui. Você quer minimizar. Só que tem uma restrição. Não é geralzona, não. Eu falo, olha, otimiza para mim essa função, ou melhor, minimiza ela, só que tem uma restrição. Qual é a restrição? Esses valores que tu vai colocar aqui tem que obedecer essa regra aqui, ó. X mais y mais z tem que ser igual a 1, ou igual a 2, né? Dependendo do tipo aí que a gente está trabalhando. Pronto. Acabei de criar um problema de minimização com vínculos. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu quero otimizar essa função, só que essa função, ela depende dessa, ou seja, ela está vinculada a essa função. Vocês concordam comigo que essa função aqui não é a mesma dessa? Não é, né? Porque aqui, ó, eu estou pegando 3 números, tirando a raiz quadrada, isso ao quadrado, mais quadrado, mais quadrado. E aqui eu estou só somando, x mais y mais z. Então, eu poderia olhar para o lado esquerdo aqui, ó, e pensar nisso aqui como uma outra função. Uma função g, y, z. Uma função que depende de x, y, z. Tá? Então, ó, o que eu quero? Eu quero otimizar a minha função d, só que a minha função d está vinculada à minha função g. De que forma? Os pontos que estão aqui têm que obedecer essa restrição, que g de x, y tem que ser igual a 1. Claro que isso aqui você já sabe resolver, né? Por quê? Porque isso aqui é um problema de otimização. Então, o que você faria?
Eu isolo o Z aqui, substituo aqui, aplico aquilo que você já conhece. Tudo bem. Mas agora nós vamos aprender um outro método para resolver problemas como esse daqui. E é um método assim mais elegante, mais poderoso, mais formal matematicamente falando, mais bonito matematicamente falando, que é o dos multiplicadores de Lagrange. Né? Então Lagrange aí foi um grande matemático, contribuiu muito para a matemática assim no geral. E tanto que esse assunto do multiplicador de Lagrange, você encontra ele até em cursos mais avançados, mestrado, doutorado, só que com uma outra roupagem, né? Principalmente em cursos de análise, e EDPs e tudo mais. Enfim, então vamos lá. Isso aqui é só para motivar a gente, tá, gente? É só um exemplo. Mas o que eu quero que vocês entendam desse exemplo aqui? Vocês concordam comigo que eu quero otimizar essa função aqui, a função de cima, só que os pontos têm que obedecer essa restrição aqui de baixo. Aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho uma função igual a uma constante. A função de cima não está presa a nenhuma constante. A função de baixo, sim, está presa a uma constante. Então, bora pensar num caso mais geral. Ó. Por exemplo, digamos que eu quero otimizar uma função f de xy. Eu quero otimizar essa função, só que vinculada a essa restrição aqui, ó, g de xy igual a uma constante k. Pensa k igual a 1, igual a 2, igual a 3 e tudo mais. Tá? Que é a mesma coisa que eu fiz ainda agora, só que agora eu coloquei aqui com duas variáveis. Então, gente, eu pergunto para vocês, quando foi, ao longo do curso, que alguma vez a gente precisou pegar uma função de duas variáveis e igualar com uma constante? Isso aqui, interpretando geometricamente, é o quê? Quando você pega uma função e iguala a uma constante. O que é isso? Vocês lembram? De propósito, coloquei só de duas variáveis mesmo. O que é? Você pega uma função, pensa numa função qualquer de duas variáveis, aí você iguala ela a uma constante. Você está analisando o que da função? Lembram? Não? Ninguém? Não? Um assunto que a gente já viu. Faz um tempinho a gente já viu. Não necessariamente a norma. É uma outra coisa, tem a ver com o gráfico da função. Você quer esboçar o gráfico da função, você faz o quê? Uma das etapas. Não? Ninguém? Gente, tem que passar uma prova de revisão para vocês. Assuntos passados. Você quer analisar o gráfico de uma função. Um dos passos para você analisar o gráfico da função é você pegar a função e igualar uma constante. Quando você faz isso, você quer ver o quê? Curvas de nível. Muito bem. Então, ó, na verdade, geometricamente falando, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. Eu quero otimizar essa função aqui, ó. Mas eu não quero otimizar para todo o domínio dela. Eu quero otimizar apenas para os pontos dessa função aqui que obedecem essa outra equação. Só que essa equação aqui é uma curva de nível. Então, o que eu quero é, dentro dessa curva de nível, eu vou ter vários pontos. Qual desses pontos vai otimizar essa minha função f aqui de cima? É isso que eu estou querendo. Detalhe, a curva de nível, que é o meu vínculo, é a curva de nível da função g. Não é da função f, tá? É da função g. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui umas figuras, né, para a gente entender melhor. Ó, então, primeiro aqui eu trouxe um texto, né, que é basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, aqui no slide, o nosso problema, né, para o multiplicador de Lagrange é esse daí. Ó. Suponha que queremos determinar os valores extremos de uma função f, só que essa função f está sujeita a uma restrição dessa forma aqui. Ou seja, isso daqui, gente, essa igualdade é uma curva de nível para g. Nível k, poderia ser nível 1, nível 2, nível 3. Ou seja, queremos achar os valores extremos de f entre os pontos x e y que pertencem à curva de nível, a essa curva de nível aqui. Olha só, acho que agora vocês vão entender melhor. Olha essa figura aqui, ó. Por exemplo, você tem essa superfície bem aqui, ó. Ignora, por enquanto, essas curvas aqui que estão em rosa, tá? Ignora. Olha só para a minha superfície. Você tem uma superfície e você tem essa superfície completa quando o domínio aqui é todo o R2. Se você considera todo o R2, a sua superfície é isso daqui. Mas se você começa a restringir o domínio, o que acontece com a sua superfície? Ela vai ficando quebrada, você vai ficando só um pedaço dela. Muito bem. Agora, olha aqui para baixo. Ó.
Aqui embaixo, eu coloquei uma curva de nível, que é da minha função g. Então, agora, o que eu quero é achar os pontos de máximo e mínimo, mas quando o meu domínio é só essa linha aqui, ó. O meu domínio não é mais o R2 todo, o meu domínio é só essa curva aqui. Então, para essa curva, eu vou pegar esse ponto aqui, ele vai me dar essa imagem bem aqui, ó, esse ponto do gráfico. Esse ponto aqui vai me dar esse ponto bem aqui do gráfico. Esse ponto aqui vai me dar esse ponto bem aqui do gráfico. Então, percebam que se eu pego o meu domínio e eu restringo ele apenas a essa curva aqui de baixo, o meu gráfico vai ficar só um pedacinho de curva também, ó, vai ficar só uma curva, só essa parte rosa. Nessa parte rosa aqui, eu até consigo perceber visualmente quem é o máximo e o mínimo da minha função. Quem é o mínimo da minha função? É esse pontinho bem aqui, ó. Quem é o máximo? É esse ponto bem aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, quem seria o meu ponto de mínimo? Esse ponto bem aqui. Esse ponto bem aqui te leva a esse valor bem aqui. Quem seria o meu ponto de máximo? Esse ponto aqui te leva a esse ponto bem aqui. Tá? Então, quando eu faço uma restrição no meu domínio, aquela minha superfície que estava completa vai ficar só um pedaço dela, só uma parte dela. E nesse caso aqui fica só essa partezinha aqui que está em rosa, essa linha rosa aqui em cima. Muito bem. Para entender melhor, eu vou tirar essa imagem de cima e a gente vai olhar só para o chão, vai olhar só para o domínio da minha função. Então, lembrando que essa curva aqui de baixo, que vai aparecendo agora para vocês, essa curva bem aqui, ela é a curva de nível da minha função f ou da minha função g? Essa curva aqui embaixo. É a curva de nível da função g. Mas se eu quiser, eu posso plotar num gráfico as curvas de nível tanto da função f quanto da função g. Nesse caso, ficaria assim, ó. Por exemplo, olha esse desenho aí. Tá? Então, ó, em rosa, eu tenho as curvas de nível da minha função f. Então, por exemplo, aqui é a curva de nível para f igual a 11, essa daqui é a curva de nível para f igual a 10, essa daqui para f igual a 9, aqui é f igual a 8, aqui é f igual a 7, claro que eu continuaria infinitamente, né? Então, em rosa, vocês estão vendo as curvas de nível da função f. Em azul, aqui, ó, essa linha azul aqui é a curva de nível para a minha função g. Essa igualdade aqui, ó, g de xy igual a k. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é achar, entre os pontos que estão em cima da curva azul, qual é o ponto que vai me dar o maior valor para a função f. Entenderam qual é o nosso problema? Eu quero que você ache, e isso dá para você fazer agora, olhando esse desenho aí, olha para esse desenho e no teu cérebro tenta achar o ponto que está na curva azul, mas que te dá o maior valor para f. Por exemplo, ó, você tem a curva azul é daqui até aqui. Qual desses pontos me dá o maior valor para f? Essa que é a minha pergunta. Por exemplo, é esse pontinho bem aqui, ó, que eu estou marcando agora com a minha mão? Não, porque nesse pontinho aqui, qual é o valor de f? É 7. Então, não é esse. É esse pontinho bem aqui, que eu estou marcando com a minha mão? Não, também. Porque nesse ponto, qual é o valor de f? 8. É esse ponto bem aqui? Não, porque aqui o valor de f é 9. É esse ponto bem aqui? Sim. Porque nesse ponto aqui, qual é o valor da função f? O valor é 10. Aí você vai me dizer, professor, mas f assume valor maior que 10. Por exemplo, aqui, ó, assume valor 11. Tudo bem. Mas a minha curva azul passa aqui por essa curva de nível 11? Não. Então, por isso que o meu ponto, nesse caso, o ponto de máximo, é esse pontinho bem aqui, ó. Ou seja, é o ponto que está na minha curva azul que me dá o maior valor para f. Então, é esse ponto aqui. Então, qual é o ponto de máximo? É esse ponto. E qual é o valor de máximo? 10. Nesse caso. Agora, eu vou desenhar a mesma coisa que está aí aqui no quadro, que eu vou fazer mais outras perguntas para vocês. Mas vocês estão entendendo, né? Eu tenho curva de nível para a minha função f, que é a função que eu quero otimizar, e eu tenho uma curva de nível só, que é da minha função g, que é essa curva azul. Isso que eu estou explicando para vocês, gente, é dos multiplicadores, tá? É porque eu não vou demonstrar o teorema dos multiplicadores. Ao invés disso, eu vou dar algumas ideias, até para ficar mais intuitivo também. Mas a demonstração está no livro de vocês, no Stuart.
Então, digamos que estamos aqui no plano cartesiano. Então, aqui, gente, eu estou olhando só para o domínio das minhas funções, tá? Aí, aqui eu tenho curva de nível para f. Deixa eu até pegar outra cor aqui. Digamos que eu tenho aqui, ó, eu tenho curva de nível para f. Então, eu tenho essa curva aqui, tenho essa curva aqui, essa aqui, e assim por diante, né? Aí tá, digamos que aqui é 10, aqui é 9, aqui é 8, aqui é 7, e aqui continuaria. Tá, então você já entendeu aqui que em rosa eu tenho as curvas de nível da minha função f. Só que eu tenho a minha função g, que é a que vai me dar o vínculo. Essa função g, ela me dá uma curva de nível só. Eu vou colocar aqui de amarelo. Ó. Então, digamos que a minha função g, a curva de nível dela é essa daqui. Eu venho, faço assim, pronto. Então, essa daqui é a minha curva de nível g de xy igual a k. Ó, então, aqui eu tentei copiar que nem a imagem que a gente viu. Então, vocês já me disseram que o ponto que se encontra na linha amarela, que me dá o valor máximo da função f, é esse ponto bem aqui. Vocês já me disseram. Então, quem é o ponto de máximo? É esse daqui. E qual é o valor máximo? É 10. Agora, gente, vocês concordam comigo que, para que isso aconteça, ou seja, para que eu realmente, dentro dessa minha curva de nível que está em amarelo, eu consiga atingir um ponto de máximo dentro aqui das curvas de nível que estão em rosa, é preciso que as curvas de nível elas se toquem de forma que uma tangencie a outra, de forma tangente uma na outra. Ó, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês é, note que nessa curva aqui que está em amarelo, essa curva ela tocou a curva de nível 10, só que ela tocou só uma vez. E assim, ela tocou e voltou, como se ela estivesse tangenciando a minha curva de nível. Então, ela não cortou a minha curva, não, ela só encostou nela, encostou e voltou. Isso é uma característica essencial para que eu tenha um ponto de máximo ou de mínimo, dependendo da minha curva de nível. Por quê? Porque, digamos que isso não acontecesse, a curva não batesse e voltasse, por exemplo, a curva continuasse. Se essa curva aqui continuasse, ó, encostasse aqui e continuasse, esse ponto aqui ainda ia ser o ponto de máximo? Sim ou não? Não. Por que não? Porque, ó, quer ver? Olha qual é a minha pergunta. Eu disse para vocês, esse ponto aqui é um ponto de máximo, certo? Por que é o ponto de máximo? Porque aqui é onde você encontra o maior valor para a sua função, que é 10. Só que nesse caso, eu preciso que a minha curva que estava em amarelo, para que ela ache um ponto de máximo ou ache um ponto de mínimo, que ela só tangencie aquela curva de nível. Então, aqui no caso, ó, ela bateu nessa curva e voltou. Imagina que ela não fizesse isso, imagina que ela continuasse o caminho dela. Desde que ela chegou bem aqui, ó, ao invés dela descer, ela continuou caminhando para cá. Nesse caso, aqui seria um ponto de máximo? Não. Por quê? Porque, gente, curva de nível não para aqui, né? Na verdade, você tem infinitas curvas de nível. Então, assim como tem essa curva aqui, teria outra para cá, teria outra para cá. Aqui é 11, aqui é 10,9, 10,8, 10,7, 10,6. Então, se eu passasse desse ponto aqui, esses valores aqui seriam maiores que esse. Não é verdade? Porque se aqui é 10, aqui seria 10,1, 10,2, 10,3. Então, enquanto a minha curva não parar num ponto e voltar, eu sempre vou estar aumentando meu valor. Ou aumentando ou diminuindo. Então, uma característica importante para que haja esse ponto de máximo ou mínimo, nesse caso, claro que a gente está estudando curvas suaves, né, que não tem descontinuidade. Então, um ponto primordial é que isso aqui aconteça, ou seja, que as curvas de nível elas se tangenciem, elas se toquem aí uma única vez. Se isso acontece, agora bora estudar o que acontece nesse caso. Se isso acontece, então vocês concordam comigo que... Deixa eu até pegar outra cor aqui. Vocês concordam comigo que nesse caso, ó, se eu fosse fazer a reta tangente
a essa curva de nível em amarelo, nesse ponto, ia ser uma reta mais ou menos assim. E se eu fosse fazer a reta tangente a essa outra curva de nível aqui, que está em rosa, no 10, como é que ia ser? Ia ser a mesma reta tangente. Ou seja, quando eu tenho duas curvas de nível que se tangenciam, então eu tenho uma reta tangente em comum, naquele ponto, que é o ponto de tangência. Tá? Beleza. Além disso, o que mais acontece aqui nesse ponto? Outro fato interessante é que nesse ponto aqui, se eu fosse desenhar o vetor gradiente da minha função g, que a função g é da curva que está em amarelo. Se eu fosse desenhar aqui o meu vetor gradiente da minha função g, como é que ele seria? Qual era a característica dele? Lembra que o vetor gradiente é aquele que aponta para a direção de maior crescimento, e o vetor gradiente também é sempre perpendicular à reta tangente. Ou melhor, ele é sempre perpendicular às curvas de nível. Vocês lembram disso? Pois a gente vai usar essa característica agora. Então, ó, se eu fosse fazer o vetor tangente, se eu fosse fazer o vetor gradiente da minha função g, nesse ponto aqui, eu só ia ter duas possibilidades para ele. Ou ele ia estar virado para cá, ou ele ia estar virado para cá, esse daqui seria o meu vetor gradiente de g. Nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto de x0, y0. Ou ele estaria virado para cá ou virado para lá. Mas, de qualquer forma, ou para cá ou para lá, ele teria que ser perpendicular à minha curva de nível. Se eu fosse fazer o vetor gradiente da minha função f, nesse mesmo ponto, eu também só ia ter duas possibilidades para ele. Ou ele ia estar virado para cá, ou ele está virado para cá. Só que sempre perpendicular a essa reta aqui. Então, esse daqui é o gradiente de f. Aqui eu coloquei a mesma cor, né? Deve ter colocado, vou colocar de verde aqui. Tá? Então, gente, olha o que eu estou fazendo aqui. Nesse ponto, onde as curvas elas se tangenciam, você tem uma reta tangente em comum. E, além disso, se você tem uma reta tangente comum, se eu fosse fazer os vetores gradientes para esse ponto, o vetor gradiente ele sempre está perpendicular à curva de nível. Então, não importa se o vetor está para cá ou para cá, uma coisa é certa. Esses dois vetores aqui, eles podiam estar do mesmo lado também, não tem problema nenhum. Mas uma coisa é certa, esses dois vetores têm que ser o quê, nesse caso? Paralelos. Em todo caso. Coloco o gradiente de f para cá, coloco o gradiente de g para lá. Todas as possibilidades, esses vetores aqui, eles têm que ser paralelos. Então, se você tem duas curvas de nível que têm um ponto em comum, onde acontece essa tangência entre elas, naquele ponto você tem uma reta tangente em comum, e naquele ponto, só naquele ponto, os vetores gradientes, eles são paralelos. Ok? Então, aqui de propósito, eu coloquei sentido diferente só para a gente enxergar os dois aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que, nesse ponto, o vetor gradiente de f é paralelo ao vetor gradiente de g. Gente, se você tem dois vetores paralelos, isso significa o quê? Que um é um múltiplo do outro. A gente já estudou isso aqui também, primeiras aulas. Ou seja, que um é igual a uma constante vezes o outro. Então, se eu tenho que esse vetor é paralelo a esse, significa que gradiente de f aplicado nesse ponto aí é igual a uma constante que eu vou chamar de lambda vezes o gradiente de g. Então, ó, essa igualdade aqui é a base dos multiplicadores de Lagrange. Inclusive, esse lambda aqui, que é uma constante, é quem nós chamamos de multiplicador de Lagrange.
Entenderam, gente? Entenderam essa explicação aqui? Isso é a interpretação geométrica, mas claro, como é que a gente vai usar isso aqui na prática? Então, a partir disso daqui, a gente vai estabelecer um método, que a gente vai chamar de método dos multiplicadores de Lagrange, e a gente vai resolver problemas que tenham vínculo a partir daqui. Tá? Mas, assim, se você pelo menos entendeu o que a gente explicou aqui, você já até consegue chegar no método sem muita dificuldade, né? Mesmo que você não lembre direito, mas se você lembra como é que faz, você chega lá. Tá, então, aqui, ó, aqui é só um resumo do que a gente acabou de ver no quadro. Então, pela figura, observamos que o extremo é atingido quando as curvas de nível se tocam, isto é, quando as curvas têm uma reta tangente comum. Logo, os vetores gradientes são paralelos para algum escalar lambda, então tem essa igualdade aqui. Essa constante é o que nós chamamos de multiplicador de Lagrange. A partir disso, vamos estabelecer o nosso método. Então, é isso daqui, ó, método dos multiplicadores de Lagrange. Então, se você quer determinar os extremos de uma função f, só que essa função f está sujeita a uma restrição desse tipo aqui. O que você faz? Primeiro passo, determinamos todos os valores de x, y e lambda, tais que essa igualdade aqui é satisfeita, essa que a gente acabou de ver no quadro, e também que satisfaz nossa restrição, né? Então, você pega essa igualdade, pega a restrição e monta um sistema. A partir desse sistema, você acha os pontos lá, que são os pontos de máximo ou de mínimo. Achou os pontos, segunda etapa, calculamos o valor de f nos pontos que você encontrou, que nem a gente faz ainda agora. Depois que você calcular, terceira e última fase, você vai comparar. O maior valor entre os pontos vai ser o máximo e o menor valor entre os pontos vai ser o mínimo. Ok? Entenderam? Então, vamos aplicar agora. Exercício número 1. Determine os valores extremos desta função aí. Só que eu não vou olhar a função em todo o domínio dela. Eu vou olhar ela nos pontos do domínio que satisfazem essa equação que é a circunferência. Então, exercício 1. A função é essa, a restrição é a circunferência. Pronto, vamos lá. Ele quer os extremos desta função f e a restrição é essa daqui. Então, eu tenho duas funções. A função que eu quero otimizar, que é essa daqui, ele já me falou, e a função que me dá a restrição. Então, essa função aqui, ó, esse pedaço aqui eu vou chamar de uma função g. Então, vou olhar para cá e eu já vou chamar esse pedaço aqui de função g, g de xy. Tá, então, aqui eu vou dividir um pouco em alguns passos a mais. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, já que eu quero aquela igualdade ali dos multiplicadores, eu vou calcular o gradiente. Vou calcular o gradiente da função f e o gradiente da função g. Esse é o primeiro passo que eu vou fazer aqui. Então, ó, primeiro passo, colocar assim, gradiente. Então, são duas funções para calcular o gradiente, a função f e a função g. Vou calcular da f primeiro. Então, quem é o gradiente da minha função f? Aqui, derivando em relação a x, vai ficar 2x. Então, aqui é 2x. Depois, em relação a y, 4y. Então, coloco aqui 4y. Agora, eu vou fazer o gradiente da g. Então, aqui, ó, gradiente da minha função g. Olha, a função g é essa daqui, ó. Então, o gradiente derivada em relação a x vai ficar 2x. Derivada em relação a y, 2y. Então, vai ficar aqui 2x e 2y. Então, primeira etapa, acabou. Calculei o gradiente. Segunda etapa. Agora que eu já calculei o gradiente, eu vou formar o meu sistema. E depois resolver o sistema. Então, vou fazer para cá. Então, ó, segunda etapa, sistema.
como é que eu acho o sistema? A primeira coisa que eu vou fazer é igualar o gradiente da f igual a um lambda vezes o gradiente da função g. Só que eu já sei que é um gradiente da f, eu já sei que é um gradiente da g, porque eu calculei ali. Então, o gradiente da f é 2x 4y. E quem é o gradiente da g? É 2x também, só que é 2y. Então, ó, se eu tenho um vetor de duas coordenadas, eu consigo formar um sistema. Daqui, eu já tiro duas equações. Eu vou igualar esse com esse. Vou igualar esse com esse. Então, ó, como é que vai ficar o meu sistema? Bom, primeira equação. Vou fazer 2x igual, só que cuidado, aqui eu tenho uma constante, né, um escalar. Então, primeiro você multiplica o escalar vezes esse, e depois o escalar vezes esse. Então, quando você faz isso, vai ficar 2x igual a lambda vezes 2x. Lambda vezes 2x. Agora aqui, você vai fazer 4y igual a lambda vezes 2y. Aí você vem aqui, lambda vezes 2y. Pronto. Só que aqui você tem três incógnitas. Você tem o x, você tem o y e tem o lambda. Você só tem duas equações. Mas, na verdade, você tem três, né? Qual é a terceira? A terceira é a nossa restrição. Ó. Isso também é uma equação. Então, vou colocar aqui para compor meu sistema. Então, vai ficar x² mais y² igual a 1. Agora sim, eu tenho três incógnitas e três equações. Vou resolver o sistema. Gente, cuidado, tá? Aqui eu vou dar um aviso para vocês. Essas questões de multiplicadores, elas nos dão um caminho mais curto para problemas de otimização, né? Porém, acho que a única barreira, talvez, para você querer escolher o caminho mais longo, é quando chega em sistema. Não é tão simples, dependendo da situação, você resolver o sistema. Mas, para isso, eu gostaria que vocês treinassem mais resolução de sistemas. Porque vocês vão ver que cada exercício, às vezes, eu vou resolver um sistema diferente do outro. Mas a ideia é sempre a mesma, resolver o sistema. Agora, como você resolve, é bom você recapitular ali aquelas métodos de resolução de sistema, tá bom? Por exemplo, aqui eu vou resolver de um jeito bem diferente do que eu vou resolver depois, no próximo exercício. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó, uma dica, tá, gente? Você quer resolver um sistema. Então, o que é um sistema? Um sistema de equações. Você quer encontrar x, y e lambda de forma que essas três equações façam sentido ao mesmo tempo. Tudo bem? Beleza. Então, nesse caso, ó, se você quiser, claro que você pode olhar para cada equação individualmente, mas só para achar o valor de um e depois usar outra equação para achar o valor do outro. Não é isso que a gente faz normalmente? Então, ó, eu vou olhar só para essa primeira equação aqui, por enquanto. Olhando só para cá, o que eu tenho? 2x igual a lambda vezes 2x. Vocês conseguiriam me dar uma solução aqui já para essa equação, para que essa equação faça sentido? Ou para lambda ou para x? Lambda igual a 1. A maioria me disse isso. Tá certo. Ó, se lambda for igual a 1, essa equação já faz sentido. De fato, se lambda é igual a 1, 2x é igual a 2x. Certíssimo. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma possível solução para essa equação é lambda igual a 1. Teria outra solução para cá, gente? Qual seria a outra solução? Qual? X igual a 0. Porque se x for igual a 0, lambda não precisa mais ser igual a 1, se x for igual a 0. Porque se x for igual a 0, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Então, não importa o valor do lambda, se x for 0, isso aqui já vai resolver a minha equação. Então, outra solução, ou lambda é igual a 1, ou, escrever assim, ou x é igual a 0. Tá? Então, aqui ó, eu tenho duas hipóteses. Eu vou trabalhar ou com essa ou com essa. Digamos que eu vou assumir isso daqui, lambda é igual a 1. Se eu assumir que lambda é igual a 1, então bora olhar para cá, para a segunda equação, que é onde o lambda aparece. Se eu assumir que o lambda é igual a 1, então aqui vai ficar 4y igual a 2y. Ora, 4 vezes y igual a 2 vezes y só faz sentido se o y for quanto? Você pega um número e multiplica por 4. É a mesma coisa se você pegar esse número e multiplicar por 2. Isso só faz sentido se esse número for qual? Se esse número for qual? 0. Só faz sentido se y for 0. Tá?
Então, aqui, ó, se eu estou assumindo que o lambda é igual a 1, então, nesse caso, o y ele só pode ser 0. Agora que eu já achei lambda igual a 1, já achei y igual a 0, só falta achar o valor do x. Mas se eu digo que y é 0, 0y aqui vai ficar x² igual a 1. Se x² é igual a 1, então x só pode ser mais ou menos 1. Né? Então, é igual a 1, y é igual a 0 e x é igual a mais ou menos 1. Então, essa daqui, ó, essa daqui é uma solução para o meu sistema. Aqui eu tenho quantas soluções aqui que está aparecendo? Só aqui nesse quadradinho que eu fiz. Eu tenho 2 soluções. Qual é a primeira solução? Lambda igual a 1, y igual a 0, x igual a mais 1. Segunda solução. Lambda igual a 1, y igual a 0, x igual a menos 1. Tá? Então, aqui eu tenho 2 soluções. Agora, vamos voltar para cá, que eu vou ter mais, né? Tá, agora, aqui eu assumi que x é 0. Se eu assumir que o x é 0, eu já posso zerar o x bem aqui, ó. Zerei o x. Se eu zerar o x, então o y vai ser igual a mais ou menos 1. Tá? Então, eu venho aqui, ó, escrevo y tem que ser mais ou menos 1. Ora, se o y é mais ou menos 1, bem aqui, ó, quer dizer que o y não é 0. Se o y não é 0, então esse lambda só pode assumir um valor. Qual é o valor? 2. Então, para esse outro caso aqui, o lambda só pode ser 2. Então, vocês perceberam que a gente resolveu esse sistema? Aqui eu tenho quantas soluções nesse outro quadrado aqui? 2 também. A primeira, x igual a 0, y igual a 1 positivo, lambda igual a 2. Segunda, x igual a 0, y igual a menos 1, lambda igual a 2. Então, vocês perceberam que eu encontrei aqui 4 soluções diferentes, sem isolar nada, só realmente analisando cada equação, entendendo, né, percebendo qual é a solução e pronto. Então, acabamos o sistema. Qual é o próximo passo? Já que eu resolvi o sistema, então ele me deu alguns pontos. Então, eu tenho que verificar os pontos que ele me deu. Vou colocar assim. Ponto ou pontos encontrados. Gente, aqui nessa fase, ó, vou voltar para cá. Eu quero saber quais foram os pontos que eu encontrei. São aqueles meus candidatos a máximo e mínimo, né? Então, quando eu digo os pontos, eu quero achar o ponto x e y. Então, nesse caso aqui, não inclui o lambda. O lambda, ele serve para resolver nosso sistema. Ele é útil nessa hora. Quando eu for analisar os pontos, eu vou analisar só os pontos para x e y, tá bom? Claro que na questão eu poderia pedir, calcule para mim o multiplicador de Lagrange. Aí você vai ser obrigado a calcular o lambda. Mas tem a questão que, por exemplo, se eu não pedir o multiplicador de Lagrange, você pode resolver sem necessariamente descobrir o valor do lambda, tá? Mas nesse caso, ó, quando eu vou ver os pontos, eu vou olhar para x e y. Quais são os pontos? Nesse caso aqui, o ponto é x igual a 1, y igual a 0. Ou x igual a menos 1 e y igual a 0. Então, tem esses pontos aqui. x1, y0, x menos 1, y0. E aqui, quais são os pontos? x0, y mais 1. x0, y menos 1. Então, 0 e 1. 0 e menos 1. Então, pronto. Foram 4 pontos que eu encontrei. Agora, eu preciso achar o valor da minha função nesses 4 pontos. Então, venho aqui. Valor. Ou os valores, né? De f. Então, eu vou calcular o valor de f para cada um desses pontos. Eu venho aqui e calculo f. Primeiro ponto, 1 e 0. Nesse ponto 1 e 0, é fácil de calcular, gente, porque a função f é essa daqui, ó. Então, se x igual a 1, y igual a 0, aqui vai zerar, aqui vai ficar 1. Depois eu vou jogar no ponto menos 1 e 0. Aqui vai ficar 1 positivo também, por causa do quadrado, e aqui vai ficar 0. Então, f de 1 e 0 é 1. F de menos 1 e 0 também é 1. Então, já joguei nesses 2 pontos. Falta jogar nesses 2 aqui.
Então, eu vou calcular agora o f de 0, 1. Então, ó, 0x e faz y igual a 1 ali. Vai dar quanto? Dá 2. Então, aqui vai ficar 2. Depois, 0y e faz y, ou 0x faz y menos 1. Vai dar quanto? 2 de novo. Então, tá aqui. Último passo, comparar os valores, né? Então, por exemplo, eu obtive 4 valores. Qual foi o maior valor que eu obtive? 2. Então, aqui, ó, o maior valor é 2. Então, 2 é o meu máximo global. Quem são os pontos de máximo global? 0 e 1 e 0 e menos 1. Qual foi o valor mínimo que eu achei aqui? 1. Então, 1 é meu mínimo global. Esses pontos aqui são os pontos de mínimo global. Aí eu vou escrever isso aqui só para... Então, aqui, ó, nesse último passo é quando eu faço a comparação, né? Então, comparando os valores, então vamos lá, 2 é o valor máximo global e é atingido nos pontos. Quais pontos? Nos pontos 0 e 1 e 0 e menos 1. Qual é o valor mínimo? O valor mínimo é 1. Então, 1 é o valor mínimo global e é atingido nos pontos. Quais pontos? 1 e 0 e menos 1 e 0. Pronto. Acabou. Aqui acabou a questão. A gente sabe o que está acontecendo aqui geometricamente, está acontecendo isso daqui, ó. Só colocar aqui uma observação para vocês. Olha, quem é a minha curva de nível da função g? Não é a circunferência de centro 0 e raio 1? Então, ó, pensa que em amarelo vai ser a minha curva da função g. Isso ela está bem aqui, ó. Pronto. Aí, o que está acontecendo? Em menos 1 e 0 e 1 e 0, ela está tangenciando uma curva de nível da função f. Então, é como se tivesse uma função f bem aqui, ó. Ó, então, bem aqui tem uma curva f e elas estão se tangenciando. Só que aqui nesse ponto também, ó, 0 e 1 e 0 e menos 1, também ela está tangenciando uma outra curva da minha função f. Então, é como se tivesse uma outra curva de nível da função f passando aqui por fora. Tá? Então, claro que tem outras curvas de nível da minha função f. Mas nesses pontos aqui é onde há essa tangência, onde elas estão se tocando, né? Então, é isso que está acontecendo. Vamos partir agora para o próximo exercício. Sim, aqui eu trouxe até a imagem daqui para a gente ver o que está acontecendo. Olha só. E é justamente a função que a gente vem da agorinha, né? Você tem aqui, ó, a curva de nível aqui embaixo é a nossa circunferência. Então, para essa circunferência, o que fica da função é essa outra curva aqui. E aqui vai atingir o valor mínimo, aqui atinge o valor máximo. Agora, olha esse exercício 2 aqui. Determine os valores extremos da mesma função, só que a restrição agora envolve a inequação. Essa aí eu vou fazer bem rápido, até porque a gente já fez boa parte dela. Vocês já vão entender por quê. 2. A função é a mesma, ou seja, x² mais 2y². Só que agora a minha região aqui, ó, x² mais y² menor ou igual que 1. Olha só, gente, vamos lá.
Para resolver essa função, a primeira dica que eu dou para vocês é entender essa minha região aqui. Porque eu não quero para todo o domínio, eu quero só para essa região. Se eu fosse desenhar essa região, qual seria essa região? Faria aqui o plano cartesiano. Olha, se aqui eu tivesse uma igualdade, seria a circunferência de raio 1. Mas eu tenho menor ou igual. Então, são os pontos da circunferência e dentro dela. Então, eu teria isso daqui. Ó. Tem a circunferência, mas eu também tenho os pontos dentro dela. Então, olha só. Eu quero achar o ponto de máximo e mínimo dessa função f, só que o domínio dela é só esse pedaço aqui. E aí, o que eu faço? Esse pedaço aqui não é um conjunto compacto? Sim ou não? Sim. A gente já sabe trabalhar com extremos globais quando você tem um conjunto compacto. Como é que é? Você acha primeiro você entende, né, quem é a sua região, diz quem é a fronteira dela é a própria circunferência. Aí o que você faz? Você calcula os pontos críticos que estão no conjunto e depois você calcula os extremos dessa função aqui para a fronteira desse conjunto. Só que a fronteira não é a própria circunferência e na circunferência a gente não já calculou para essa função o máximo e mínimo dela? Já. Porque o exercício número 1 foi justamente isso. Para essa função eu achei o máximo e o mínimo na circunferência. Ou seja, eu já achei os extremos para a fronteira dessa minha função. Isso responde uma pergunta importante, né? Porque lá, quem estava estudando conjuntos compactos, toda vez que a gente ia resolver uma questão, o conjunto era um polígono. E aí, quando eu ia analisar a fronteira, eu dividia ela em arestas, né? Aí vocês poderiam me perguntar, até o Marco me perguntou isso na aula passada, no final, professor, e se fosse uma circunferência que eu não ia conseguir dividir a aresta 1, a aresta 2, a aresta 3, como é que eu ia fazer? Nesse caso, você pode aplicar os multiplicadores de Lagrange para achar os máximos e mínimos na fronteira e depois só aplica aqui dentro, né? Então, como a gente já achou o máximo e mínimo na fronteira, para essa questão, eu só vou calcular o ponto crítico que esteja no interior. Então, eu vou achar ponto crítico aqui. O que eu faço? Eu faço o gradiente dessa função, faço o gradiente da minha função, igual ao vetor nulo. O gradiente dela, a gente já sabe, é 2x e 4y, só que agora eu vou igualar isso aqui ao vetor nulo. Se eu igualo ao vetor nulo e faço o sistema, só tem uma solução. X igual a 0, y igual a 0. Então, aqui, ó, x igual a 0, y igual a 0. Aí eu pergunto para vocês, esse ponto 0, 0 está no meu conjunto? Tá, então eu vou calcular o valor nele. Então, eu vou pegar o valor de f. Então, vou pegar aqui, ó, calcular o valor de f nesse ponto, que é o ponto 0, 0. Para esse ponto 0, 0, o valor de f é 0. Então, ó, já calculei o valor de f para um ponto crítico que estava no interior do meu conjunto. E na fronteira, eu já tenho quem são os meus valores, que são aqueles lá da questão anterior. Então, agora eu vou comparar esses valores. Eu tenho 5 valores para comparar. Eu tenho esse, que deu 0, e eu tenho mais esses 4 aqui, ó, que é esses 2 aqui, que é o mesmo valor, que é 1, e esses 2 que é o mesmo valor, que é 2. Então, comparando todos esses valores agora, quem é o meu maior valor desses que a gente comparou agora? O maior valor quem é? É 2. Então, esse daqui, ó, continua sendo o meu valor máximo. Quem é o valor máximo? 2. Quem é o ponto de máximo global? São 2. 0 e 1 e 0 menos 1. Agora eu te pergunto, desses, quem é o valor mínimo global? Ainda é esse daqui? Não, qual é agora? 0. Então, agora mudou. Então, esse daqui é o meu valor mínimo. Ou seja, o valor máximo ele está na fronteira, mas o mínimo não. O mínimo está dentro, no interior do meu conjunto. Tá? Claro, aqui você teria que escrever, mas eu não vou escrever agora, mas você já entendeu como é que é. Então, aqui eu escreveria valor máximo, 2, quem é o ponto de máximo? Aqueles 2 de novo. Valor mínimo, 0, quem é o ponto de mínimo? 0, 0. Tá? E aí você concluiria essa questão. Gente, a gente só tem 10 minutos. Eu queria rapidinho mostrar aqui para vocês essa função aí que a gente acabou de trabalhar.
Então, olha só. Vamos lá. Nós temos aqui essa função. Essa função, do jeito que ela está aqui, eu estou considerando o domínio todo dela. Lá no exercício 1, eu falei assim, não, eu não quero o domínio todo dela. Eu quero só para essa curva aqui embaixo, ó, só para essa daqui. Se eu quero só para essa curva, então a minha função não vai mais ser uma superfície, vai ser isso daqui, ó, ser só esse pedaço. Ou seja, se eu restringo o meu domínio apenas a essa curva aqui embaixo, então a minha superfície vai virar essa curva espacial aqui. E aqui você já consegue perceber onde é que é o mínimo dela. Aqui e aqui. Onde é que é o máximo? Aqui e aqui. Coincide com os pontos que a gente calculou. No exercício 2, o meu domínio mudou. Não é só a circunferência, mas também o que está dentro dela. Ou seja, o meu domínio é isso daqui, ó. É esse disco. Se eu considerar esse disco, a minha função agora é isso daqui, ó. Ou seja, é um pedaço da superfície toda. Então tem isso daqui. E agora, quem é meu ponto de máximo? Ainda é esse e esse. Mas quem é o ponto de mínimo? Ainda é esse? Não, é esse aqui embaixo. Tá? Então foi isso que a gente constatou agora. Para encerrar, eu vou deixar o exercício 3 para casa. Tá? Na verdade, vocês vão resolver um parecido na sexta-feira, que é esse daí. Ó. Encontre 3 números positivos, cuja soma seja S, ou seja, um número aí qualquer, e de modo que o produto seja o maior possível. Vocês já resolveram uma dessa, mas é uma dificuldadezinha um pouquinho a mais. Mas eu quero resolver essa aqui com vocês. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, determine o volume máximo dessa caixa. Não vou conseguir resolver toda ela agora, pelo tempo, tá, gente? Mas pelo menos eu vou dar a direção aqui para vocês terminarem. Vocês podem terminar lá na casa de vocês. Então, ó, como a gente já resolveu essa questão também, outra vez, eu vou até pular algumas etapas. Então, vou fazer aqui uma caixa. Tá, eu tenho aqui uma caixa, aí que eu vou chamar de Y, aqui de X, e aqui eu vou chamar de Z. O que eu quero otimizar é a função volume. Como é que você calcula o volume da caixa? Você multiplica x vezes y vezes z. Qual é a restrição? É a do papelão, ou seja, a área total dela tem que ser 12 metros quadrados. Quando você vai calcular a área total dela, isso a gente já fez em uma aula passada, vai ficar 2xz mais 2x mais 2yz mais xy igual a 12, porque tem que ser 12. E aqui não tem 2 porque a caixa é sem tampa. Então, você tem essa função que você quer otimizar, essa aqui de baixo é que vai gerar o vínculo, né? Bom, essa função aqui de baixo, eu vou chamar de função g. Aí eu vou aplicar a mesma coisa que a gente fez ainda agora, né? Então, primeira coisa, eu vou calcular o gradiente de cada função. Então, venho aqui, ó. Aqui eu vou fazer bem rápido. Ó, vou calcular o gradiente da minha função volume. Então, vou derivar em relação a x, vai ficar yz. Vou derivar em relação a y, vai ficar xz. E vou derivar em relação a z, vai ficar xy. E vou calcular também o gradiente da minha função g. Então, eu vou derivar em relação a x, y e z. Se eu derivo em relação a x, aqui eu vou ter 2z mais y. Se eu derivar em relação a y, eu vou ter 2z mais x. Se eu derivo em relação a z, eu vou ter 2x mais 2y. Já que eu tenho os gradientes, eu vou formar o meu sistema. Vou logo aqui para o segundo quadro. Vou tentar resolver essa questão aqui em tempo recorde, por causa do nosso tempo, né? Então, vamos lá. Segundo passo, vou montar o sistema. Então, ó, eu vou igualar os gradientes e vai ficar assim. O primeiro, que é yz, xz, xy, que é o gradiente de v,
igual a lambda vezes o outro gradiente, que é 2e mais y, 2e mais x e 2x mais 2y. Isso aqui vai me gerar um sistema, né? Se eu igualar esse com esse com esse, aquele com aquele. Como é que vai ser o sistema? Primeira equação, yz igual a 2 vezes lambda z mais lambda y. Só multipliquei esse com esse para igualar ele com outro. Segundo, xe igual 2 lambda z mais lambda x. Terceira equação, xy igual a 2 lambda x mais 2 lambda y. Só que não termina aqui, né? Tem mais uma equação que falta considerar, que é justamente aquela lá. Nosso problema, que é 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Então, aqui ó, são 4 incógnitas, mas eu tenho 4 equações. Como é que eu resolvo? Deixa eu olhar aqui o tempinho. 3 minutos. Vamos lá. Como é que resolve em 3 minutos isso daqui? Aqui, gente, eu vou usar uma outra estratégia. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira equação aqui, ó. Eu vou multiplicar ela por x. Essa aqui eu vou multiplicar por y. E depois eu vou comparar essas duas aqui. Quando eu faço isso, vou comparar para cá. Quando eu faço isso, ó, multiplica por x, todo mundo aqui. Vai ficar xyz igual a 2 vezes lambda xz mais lambda xy. E agora multiplica esse daqui por y. Vai ficar xyz também igual a 2 vezes lambda yz mais lambda xy. Ó, então a primeira eu multipliquei por x, a segunda por y. Agora eu vou subtrair uma da outra. Vou pegar aqui, ó. Vou subtrair. Isso menos isso vai cancelar. Isso menos isso também vai cancelar. Então vai sobrar só esse menos esse. Então, vai ficar assim, ó. 2 lambda xz menos esse igual a 0. Que aí eu já deixo assim, ó, igual, porque eu já passei para o outro lado, né? 2 lambda yz. Vou ter essa igualdade. Tá? Quando eu faço esse menos esse igual a 0, eu tenho isso daqui. Só que aqui eu tenho, né? Tenho 2, tenho lambda. Aqui eu tenho z e tenho z. E vai ficar x igual a y. Achei que x é igual a y. Depois, o que é que eu faço? Não vou mais fazer por conta do tempo, tá? Mas o que é que eu ia fazer? Eu ia multiplicar essa terceira equação aqui, ó, gente, por z. Aí eu ia comparar essa com essa. Ou poderia ser essa com essa também. Quando eu comparasse essa com essa e fizesse a mesma coisa que eu fiz aqui, eu ia obter que y é igual a 2z. E aí, ó, eu ia achar essa relação aqui entre eles. Ou seja, x é igual a y e os dois é igual a 2z. Aí, no final, eu poderia substituir todo mundo nessa última equação aqui, ó. Porque pega 2z não é igual a x, então aqui ficaria x quadrado. 2z não é igual a x também, y não é igual a x, então aqui x quadrado mais x quadrado mais x quadrado. Aqui ficaria 3x quadrado igual a 12. E aí você ia achar que x é igual a 2. Se x é igual a 2, y é igual a 2 e z é igual a 1. E aí você concluiria aí o seu problema. Tá bom? Mas é isso que você teria que fazer. Entenderam? Gostaram? Musculatura de Lagrange, interessante, né? Interessante mesmo, ó. Bem elegante, bem bonito. Então é isso. Então, gente, boa prova para vocês. Até semana que vem, a gente vai se ver de novo e vamos falar sobre integrais. Então, até lá.